Olá, tudo bem por aí? Professora Ana Paula Meneghello aqui. Lembrando que a gente está num lugar onde a gente vai simplificar a matemática, aulas curtas, aulas rápidas, objetivas, direto ao ponto, tá bom? Então, nossa aula de hoje vai ser sobre múltiplos de um número natural. Muito rapidinho, vai ser uma aula bem curtinha, vocês vão perceber que é bem simples. E é claro, antes da gente começar, não esquece de curtir esse vídeo, beleza? E aí, se você tem algum conteúdo que você esteja precisando e ainda não apareceu por aqui, manda pra mim ou no comentário de alguns dos nossos vídeos ou nas redes sociais, que aí eu já preparo, já providencio pra vocês, beleza? Então, bora lá falar sobre múltiplos de um número natural. Vamos lá compartilhar a tela. Aí. Então, olha só, gente, o que significa múltiplo? Quando a gente usa a palavra múltiplo, ó, vocês já me perdoem pelas letras sempre, eu sempre falo isso porque escrever num lugar muito liso não é igual escrever no papel. A falta do atrito atrapalha um pouco a letra, viu? Múltiplos de um número natural. Então, seguinte, a palavra múltiplo lembra para nós multiplicação. Então, determinar os múltiplos de um número é determinar o resultado daquele número multiplicado por toda a sequência dos números naturais. Então, por exemplo, múltiplos de 4. E eu falo que eu costumo dizer que a matemática tem todas as suas chatices, as suas delicadezas, os seus mimimis. Então, um dos mimimis para os múltiplos é esse aqui, ó. A gente indica letra M maiúscula, o número que eu vou determinar os múltiplos aqui dentro do parênteses, e depois a gente começa com a sequência entre chaves. Por que entre chaves? Porque a gente vai montar uma sequência, um conjunto de números. E sempre em matemática conjunto a gente coloca entre chaves. Então, olha só, se eu pensar o seguinte, se eu pegar o 4 e multiplicar por 0, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. Percebam que aqui, ó, eu tô seguindo com a sequência dos números naturais. E aqui a gente tem o número que a gente está determinando os múltiplos. E como eu falei para vocês que o múltiplo é o resultado da multiplicação, esses resultados que tem aqui formam, né, a lista dos múltiplos de 4. Então, quem são os múltiplos de 4? O 0, o 4, o 8, o 12, o 16, e assim a gente segue indefinidamente. Porque se a gente olhar e parar para pensar, mas isso não é a tabuada do 4? É. Na verdade, a tabuada é uma parte dos múltiplos do 4, porque normalmente a gente trabalha a tabuada até o 4 vezes 10, né? Então, só que os múltiplos não param aí. Se eu pegar, por exemplo, 4 vezes 100, 400. 400 é um múltiplo de 4. Por quê? Porque é o resultado do 4 multiplicado por um número, que é o 100. Ok? Então, quando a gente pensa na tabuada, a gente está encontrando os múltiplos do número. Mas a lista dos múltiplos, a sequência dos múltiplos não encerra no vezes 10, tá bom? Então, é uma lista infinita. Nós temos, então, duas observações importantíssimas. A primeira é, o primeiro múltiplo natural. Deixa eu subir aqui para ficar menos horrível a letra, gente. Ó, uma observação importante. O primeiro múltiplo natural de qualquer número é o 0, certo? Porque o primeiro número natural que a gente conhece é o 0, e qualquer número vezes 0 vai dar 0. E depois, outra observação importante é que a sequência
sequência dos múltiplos de qualquer número Estamos trabalhando aqui com números naturais, mas isso vale para qualquer número, é que normalmente a gente trabalha com múltiplos de números naturais. É infinita, certo? Então, qualquer número vezes o número que eu quero vai resultar no múltiplo dele. Então, se eu pedir se a gente fala assim, determine os múltiplos de 7. Então, só a gente pegando 7 e multiplicando por toda a sequência dos naturais. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. E assim infinitamente, certo? Ah, quero os múltiplos de 15. Só a gente pegar a sequência do 15 multiplicado pelos números naturais. 15 vezes 0, 0. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 3, 45. 15 vezes 4, 60. 15 vezes 5, 75. E assim infinitamente. Ok? Então, múltiplos de um número natural multiplica o número por toda a sequência dos números naturais e não se esqueça de colocar reticências no final para indicar que é uma sequência infinita de números. Quando que ela vai ser uma sequência finita? Vamos supor que o professor peça aí para você. Determine, deixa eu mudar de cor aqui. Determine os 5 primeiros múltiplos de 8, por exemplo. Então, quem são os 5 primeiros múltiplos de 8? Então, vamos lá, nas nossas chatices matemáticas, nossas mimimices matemáticas. Coloca o M maiúsculo, o 8 entre parênteses, o sinalzinho de igual, abre chaves, abre a chave. Quem é o primeiro múltiplo de todos os números? 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. Vezes 2, 16. Vezes 3, 24. Vezes 4, 32. Pronto, encerramos aqui. E aqui a gente não coloca reticências, porque essa é uma sequência finita. Por quê? Porque o exercício pediu somente os 5 primeiros. Então, quem a gente vai fazer? O 8 vezes 0, o 8 vezes 1, o 8 vezes 2, 8 vezes 3 e 8 vezes 4. Fechou? Então, essa foi uma aula bem rapidinha, gente, sobre múltiplos de um número natural. É bem simples, se você precisar assistir novamente, volta lá no comecinho. Se você não curtiu ainda essa aula, vai lá e curte e manda para os seus amigos que de repente estão estudando esse mesmo conteúdo. Fechou? Então, beijo e até a nossa próxima aula.